Bom, vamos começar, 10h06 já. Já deu para dar um delta T legal para o pessoal ir entrando, né? A iluminação aqui não está muito boa, porque não dá para ficar no escritório hoje, mas já estou gravando, depois eu coloco lá no Google Classroom. Ainda não consegui botar a aula que nós fizemos de inércia lá, mas hoje eu consigo, porque essa semana a correria está grande, tá bom? Bom, então, conforme eu tinha combinado com vocês, e peraí que eu esqueci de compartilhar, hoje a gente vai relembrar um pouquinho de calorimetria, né? Um assunto que, lembra, entre aqueles itens, é o quarto item que mais aparece lá na prova do Enem, né? Principalmente o que a gente vai falar hoje. Essa partezinha inicial até a equação fundamental da calorimetria, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí o PowerPoint, está tudo bem, o som, qualquer coisa tenta me avisar se a conexão não estiver boa, porque hoje de manhã eu já percebi que a coisa não estava muito boa com a conexão. Manda um oi aí para ver se vocês estão vendo o PowerPoint e a voz está tudo ok, para eu poder começar. Tá bom, ok, então valeu, Arthur. Lucas, ótimo, obrigado. Então vamos lá. Bom, nossa tradicional intro. Ciências da natureza e suas tecnologias, né? Física, o assunto da aula de hoje é calorimetria. A gente não consegue ver tudo de calorimetria nessa aula, mas em um outro momento eu faço calor latente e troca de calor com vocês. Hoje a gente vai até equação fundamental da calorimetria, passando por calor específico, passando por transferência de calor, capacidade térmica, de lembrar aí, geralmente a gente trabalha isso no primeiro ano, na maioria das escolas, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho de calor. Hoje, entre os GIFs vão estar muito voltados para isso, né? Então, eu começo aí, quando eu fui para o Google, e meti lá no Google assim, ó, calor, né? Olha que interessante, olha o que acontece, olha o que o Google, né? Aí eu botei imagens. O que o Google Imagens te dá como resposta quando você coloca lá calor? Olha que interessante. Deixa eu ver, acho que tem alguém aqui pedindo para entrar. Ele, Amélia, ele pega aí e te mostra um monte de termômetro. Mas é engraçado, né? Porque termômetro... Então, você vê que a confusão entre o conceito de temperatura e o conceito de... é muito grande, inclusive quando você vai procurar na internet. Então, isso aqui é um perigo, porque temperatura a gente definiu lá no início como sendo o quê? O estado de agitação térmica de um sistema. E calor não, calor é uma forma de energia, que a gente vai ver aqui. Então, o próprio Google, ele faz a gente confundir. Quando o aluno coloca lá calor, calorimetria, coloca a imagem, vai aparecer um monte de termômetro. E o termômetro, ele não mede quantidade de calor. O termômetro, ele mede temperatura. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o calor é o nome da transferência de energia térmica de um corpo para o outro, quando entre eles há uma diferença de temperatura. Essa transferência ocorre naturalmente, quer dizer, ela ocorre espontânea. Não era a definição que eu usava para calor, não. Então, eu passei a usar, embora eu não concorde com ela, tá bom? Porque se você colocar dois objetos à mesma temperatura, próximos, os dois objetos, eles estão emitindo energia térmica. Então, eles estão trocando, só que eles estão trocando com a mesma taxa. A partir do momento que um tem uma temperatura maior do que o outro, eles continuam trocando, só que um com uma taxa maior do que a outra. Mas isso não vem ao caso agora. O que a gente aceita é isso. Um corpo mais quente, um corpo mais frio, eles vão trocar calor, essa energia passa do mais quente para o mais frio, até eles atingirem o equilíbrio térmico. Atingir o equilíbrio térmico, a temperatura fica igual, fica tudo bonitinho. Legal? Chama atenção para a palavra energia, tá, gente? Quando alguém perguntar para você e você quiser ser bem direto, o que é calor? Calor é uma forma de energia, também conhecida como energia térmica. Essa energia está sempre passando de um corpo para o outro, do mais quente para o mais frio. E corta o assunto, ok? Temperatura. Temperatura é o grau de agitação molecular de um sistema, molecular ou atômico de um sistema.
Tranquilo? Então, olha essa simulaçãozinha aí, ó. A temperatura do corpo A é 80, a temperatura do corpo B é 10, então você tem um fluxo de energia passando do A para o B. O nome que se dá a esse fluxo de energia é justamente calor, ok? Esse, se não me engano, é o El Diablo, né? E a nossa querida Arlequina, né? Gente, demais. Seguindo, então, onde é que nós encontramos essas transferências, essas trocas de calor? A nossa estrela, hoje está um dia lindo, a nossa estrela está emitindo radiação, essa radiação está chegando até um lado do planeta, e a gente está vendo esse dia maravilhoso aí. Quando você acende uma fogueira, no final de tarde, quando você está acampando, ou quando você coloca uma panela, né? Vai cozinhar uma batata, alguma coisa desse tipo. Ou então, quando você tem as brisas, né? Você também já deve ter estudado isso em geografia, brisa marítima, brisa de temperatura. Então, tem uma série de aplicações interessantes daí. Eu achei isso, eu achei sinceramente interessantíssimo, muito Professor? curioso. Não sei se vocês sabem. Para que serve Professor, travou esse tudo aí. buraquinho aí no cabo da... Sabe para quê? Cara, eu achei fantástico a pessoa que Professor, criou isso, pensando nisso. Olha só para que isso... Para você apoiar a coisa. Oi, estou ouvindo. professor, é que travou um pouco ali antes. Tem como se eu repetir o último slide? Veja se melhorou. Melhorou? É. Continua travando, Larissa? Ou melhorou um pouco? Porque eu mudei agora para o 4G. Fala comigo aí. Ah, melhorou? Droga. Hoje a conexão está muito ruim. Sábado é complicado, né? Pode repetir o último slide? Sim, eu vou voltar nele. Tá ótimo. Me avisa, faz que nem vocês fizeram aí, tá bom? Vocês viram esse slide que eu estou aqui? Esse vocês chegaram a ver? É nesse aí que eu parei, né? Eu vou voltar nesse aqui, tá bom? Vou voltar nesse. Bom, então aqui são algumas aplicações aí de troca de calor. A energia, quando sai da estrela, por exemplo, o nosso Sol chega até uma das faces da Terra, como agora. Quando você acende uma fogueira para se esquentar, quando você está acampando no finalzinho de tarde, quando você coloca água para ferver, você tem a transferência de calor, né? Coloca lá uma batatinha para cozinhar, as brisas marítimas e terrestres que ocorrem devido a uma chamada corrente de convecção, diferença de temperatura também. E aí eu falei da curiosidade em relação a por que a panela, no cabo da panela, tem esse furo aqui, né? Eu achei por, assim, coincidência. Aí eu percebi lá que esse furo é para você colocar a colher, né? Quando você está mexendo. Achei isso sensacional. Não sabia dessa curiosidade. Claro que também essa coisa da energia térmica também aparece aí nos filmes, nos desenhos, né? Então o calor, ele está muito no nosso dia a dia, muito mesmo. E como é que o calor vai passar de um corpo para o outro? Deixa eu ver se está tudo bem agora. Me diz aí se a conexão está tranquila. Está tudo bem até agora? Diz sim. Podemos seguir? Ok, então vamos lá. Qualquer coisa me avisa. Então, quais são os processos de transferência e de propagação de calor? Tá? Como é que o calor ele vai passar do corpo mais quente para o corpo mais frio? Isso pode acontecer pelo processo chamado condução, convecção ou irradiação. É fácil você diferenciar esses três, tá bom? Primeiro, a condução é a propagação de calor em que a energia térmica passa de partícula para partícula através de colisões entre elas. Então, você vai aumentando a agitação térmica
E essa agitação vai passando para as moléculas do lado, e daqui a pouco ela vai se propagando. Onde é que ocorre a condução? Ela ocorre mais efetivamente nos metais. Então, imagina você segurando uma barra metálica, ou pensa assim, segurando uma colher, e você está mexendo alguma coisa lá no fogo. Aí você vai e deixa a colher encostada, a colher de metal, deixa a colher encostada na panela. Vai fazer alguma coisa na pia. Quando você volta, vai segurar a colher, o que acontece com a sua mão? Você queima a sua mão, porque ocorre uma condução do calor de dentro da panela para o metal até a outra extremidade da colher. Então, olha lá, ó. Por exemplo, aqui tem uma chama, aí você está aquecendo essa parte do metal, a agitação aqui aumenta, vai agitando as moléculas do lado, agitando as moléculas do lado, até que daqui a pouco isso chega na outra extremidade. Então, o calor ele pode ser transferido por condução térmica. Essa é uma possibilidade. Uma coisa que eu chamo a atenção e que caiu na prova do ano passado do Enem, tá? Quando você coloca no frio um cobertor em cima de você, ou você coloca uma camisa de frio, ou um casaco, cuidado. O casaco ele não te aquece. O casaco ele não é um aquecedor. A coberta de frio, ela não é um aquecedor. O que ela faz? Ela é um isolante térmico, porque a lã, a fibra, ela é um isolante térmico, então ela evita que você perca calor para o meio externo. Então, entre a lã e a sua pele, fica uma camada de ar. O ar é um bom isolante térmico, então fica quentinho, gostosinho, e você tem a impressão que você está sendo aquecido, mas é claro que não. É porque o seu corpo está liberando energia térmica, e nisso que o corpo libera energia térmica, e ele não sai essa energia por causa da lã, você fica com a temperatura agradável, ok? Convecção térmica é o segundo tipo. Convecção é fácil de você identificar também. É a propagação de calor com transporte de matéria. Ocorre somente nos líquidos e gases. Para ter convecção térmica, tem que ter diferença de densidade, gente. Se alguém tiver uma panela de vidro em casa, aquela transparente, faz um experimento que é muito bacaninha. Coloca água para ferver, e aí você pega os pedacinhos pequenininhos de papel alumínio, enche a mão assim com os pedacinhos e joga na água. Aí daqui a pouco você vai ver o seguinte, quando a água começar a esquentar, você vai ver que os papeizinhos eles ficam descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo, porque eles pegam carona nas chamadas correntes de convecção. Por quê? A água que está embaixo, ela está um pouco mais quente. E a água quente, ela tem uma densidade menor. Então, acaba que ela sobe, a água fria que está em cima, que é mais densa, ela desce, e aí acaba que você forma uma corrente de água dentro da panela, que a gente normalmente não vê, mas quando você coloca os pedacinhos de papel alumínio, você vê que eles ficam subindo e descendo, porque eles vão pegando carona nessas correntes de convecção. Então, se você pudesse ver a água se movendo, você ia ver isso. A água fria descendo e a água quente subindo. A água fria descendo e a água quente subindo. Porque a água quente, ela é menos densa, ela sobe. A água fria, ela é mais densa, ela desce. Uma outra aplicação interessante é em relação ao ar-condicionado. Isso tem aparecido bastante em prova. Aqui onde eu moro, por exemplo, ó, o ar-condicionado está embaixo. Péssimo isso. Porque o ar frio, ele é mais denso. Então, quando o ar frio sai, como ele é mais denso, ele fica embaixo. Ou seja, demora muito para o ar gelar todo o quarto, demora muito para o ar desarmar, principalmente no verão. Quando você coloca o ar-condicionado em cima, o que acontece? O ar frio sai, ele é mais pesado, ele desce, empurra o ar quente para cima, e aí você forma as correntes de convecção e o seu quarto vai ficar geladinho mais rápido. Então, quando você futuramente, né, tiver o seu emprego, for comprar o seu imóvel, então veja bem isso, porque é uma coisa que você tem que levar em consideração. Onde é que estão os aparelhos de ar-condicionado? Estão embaixo ou estão em cima? Por exemplo, na casa de vocês, responde, está embaixo ou está em cima? Se está embaixo, significa que você pode estar gastando, às vezes, mais 20%, 30% a mais de energia elétrica só por isso. Porque no verão, praticamente, ele não desarma. Percebe isso? Então, olha lá, o ar-condicionado, o ar frio desce e o ar quente sobe, formando essas correntes de convecção. Um outro exemplo é a geladeira, né? É claro que as geladeiras modernas estão cada vez mais sofisticadas. Mas se você olhar a geladeira, você vê que as paredes, as prateleiras, né? Elas não são inteiriças, elas são de grades. Por que elas são de grades? Justamente para facilitar o movimento de ar lá dentro e favorecer a formação de correntes de convecção. As geladeiras antigas, eu não sei se na casa de vocês tem, às vezes na casa do avô, da avó da gente tem, tinha um congelador na parte de cima. Esse congelador, realmente, ele tem que ficar na parte de cima. Porque aí o que acontecia com o ar mais frio? Ele descia, o ar mais quente subia e aí formava as correntes de convecção dentro da geladeira.
E sabe o que meu pai e minha mãe falavam para mim? Os avós poderiam falar com vocês? Não pode deixar a geladeira cheia, porque senão estraga. Não pode botar panela na geladeira, porque senão estraga. Ele só não sabia que estragava por isso. Porque como não formava corrente de convecção, forçava muito o motor da geladeira e às vezes a geladeira estragava. Ok? Então, corrente de convecção é uma outra maneira de você fazer transferência de calor. E a terceira e última é a chamada irradiação térmica. É o processo de propagação de calor, em que a energia térmica se propaga sob forma de ondas eletromagnéticas, é o que está acontecendo agora. Eu consigo esticar o braço aqui, ó, o sol está batendo aqui, a luz do sol está chegando aqui na minha mão. Ela atravessou o espaço aí, o vácuo entre a Terra e o Sol. Isso acontece de forma de radiação eletromagnética, quer dizer, a energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo também. Então, o Sol, quando manda energia para a gente, esse tipo de transferência de calor é chamado de irradiação ou radiação térmica. É o que acontece também quando você se aproxima, por exemplo, de uma lâmpada incandescente. Você não precisa nem tocar nela que você já sente o calor, né? Olha lá, ó, Deadpool também perto do aquecedorzinho lá atrás, ó, da fogueira, também sentindo calor por irradiação. Ok? Até aí tudo bem? Entenderam a diferença dos três processos de transferência de calor? Os metais são bons condutores de calor porque, na verdade, os átomos eles estão mais livres, então eles conseguem se mexer mais, o grau de liberdade é maior. Então você consegue transferir mais isso. Os melhores condutores são os metais. E os melhores isolantes que a gente usa aqui é o quê? A água é um isolante térmico, o gelo é um isolante térmico, o ar é um isolante térmico, a lã, isopor, né? Normalmente, quando ele fala em condutor, os melhores condutores são os metais. Você quer ver um exemplo? Um refrigerante. Aí o refrigerante tem a latinha de metal, não é isso? E tem, por exemplo, a de garrafa, tá bom? De plástico. Aí você coloca os dois na geladeira. Aí deixa lá 3 horas na geladeira. Aí você abre a geladeira, tá um do lado do outro. Aí você vai, coloca a mão nos dois ao mesmo tempo e tira. Sabe qual é a impressão que você tem? A impressão que você tem é que a latinha tá mais gelada do que a garrafa. Se você estiver perto, por exemplo, da porta da sua casa aí agora, de alguma porta, faz essa experiência. Encosta ao mesmo tempo a mão na madeira e na maçaneta. Repara como, quando você encosta na madeira e na maçaneta, você tem a impressão que a maçaneta está mais fria. E, na verdade, não dá, porque está tudo no mesmo ambiente, a temperatura é igual. Só que quando você coloca a mão no metal, como o metal é um bom condutor, você transfere calor para a sua mão mais rápido. Essa transferência de calor entre a sua mão e o metal te dá a impressão de que ele está mais frio. Então, quando você encosta na lata, você perde calor para a lata mais rápido do que quando você encosta no plástico. Você perde calor mais lentamente. Por isso que você tem a impressão que a lata está mais fria, mas na verdade não está. Por isso que você tem a impressão que a maçaneta está mais gelada do que a madeira. Na verdade, não dá. É porque na madeira você quase troca calor. Mas no metal da maçaneta você troca calor com facilidade. Tranquilo? Então vamos seguir. Olha um exemplozinho que caiu aí na prova do Enem. Usando seus conhecimentos de transmissão de calor, analise as proposições e indique o que você acha correta. A que você acha correta. Primeiro, a condução térmica é a propagação de calor de uma região para outra com deslocamento de material aquecido. Verdadeiro ou falso? Pensa aí. B. A convecção térmica é a propagação de calor que pode ocorrer em qualquer meio, inclusive no vácuo. Pensa aí o que você acha sobre isso. C. A radiação térmica é a propagação de energia por meio de ondas eletromagnéticas e ocorre exclusivamente nos fluidos. Quando eu uso essas palavras, né, gente? Exclusivamente, somente. Tu já sabe que tem zebra. D. A transmissão do calor, qualquer que seja o processo, sempre ocorre naturalmente de um ambiente de maior temperatura para outro de menor temperatura. E a letra E. As correntes ascendentes e descendentes na convecção térmica de um fluido são motivadas pela igualdade das suas densidades. Então, entre as 5 opções, qual que vocês acham a mais coerente? Coloca aí o GABA para a gente aí. Letra D, perfeito. Vocês estão cada vez mais monstros. Uma questão fácil, tá vendo? De transferência de calor. Mas olha só, a gente só não pode se iludir.
A gente acabou de ouvir o que é condução, o que é convecção, o que é radiação. Então, isso, antes da gente fazer uma prova, isso tem que estar fresquinho na nossa cabeça, senão a gente se confunde, tá certo? Então, vamos lá, porque agora não tem jeito. Agora vai aparecer aí a equaçãozinha para a gente. Bom, em relação às unidades de calor, quais são as unidades? Vamos relembrar aí. Unidade de calor tem que ser a mesma unidade de energia. Sistema internacional, o calor é dado em Joule, J maiúsculo. O sistema usual, é o que vai aparecer nos exercícios, vocês vão ver, usa caloria, que é um CAL, minúsculo, tá? Também é comum aparecer o quilojoule, que são 1000 joules, ou quilocalorias, que são 1000 calorias. Então, essas 4 vão aparecer. Mas quais são as duas que mais aparecem, gente? A caloria e a quilocaloria. Porque a calorimetria é uma parte da física que não trabalha muito com o sistema internacional. Trabalha mais com o sistema usual, ok? Uma relação que normalmente ele vai te dar no exercício, olha, a relação uma caloria é igual a 4,18 joules, isso ele vai te dar. Às vezes ele é bonzinho, aproxima para 4,2, quando ele é mais carinhoso ainda, ele fala que uma caloria é 4 joules. Show? Uma homenagem ao nosso querido James Prescott Joule, de 1818 a 1889, foi o pai, assim, da termodinâmica, da calorimetria, trabalhou com Lord Kelvin, né, o Kelvin que a gente conhece, e uma homenagem especial a ele. Primeiro conceito que aparece aqui, depois que a gente já sabe o que é calor e sabe quais são as unidades, é o conceito de capacidade térmica de um corpo. O que é a capacidade térmica de um corpo? É a quantidade de calor que um corpo necessita receber, sabendo que eu coloquei corpo com letra maiúscula, tá? Porque é o corpo. Ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Então, a capacidade térmica é quanto de calor o corpo precisa receber ou perder para a temperatura mudar uma unidade, ok? Olha a equação. Czão é a capacidade térmica, Q é a quantidade de calor trocado, e Δθ é a variação de temperatura. Foi? Quais são as unidades aqui, gente? Vem comigo. Qual é a unidade de quantidade de calor? Caloria. Qual é a unidade de variação de temperatura? Graus Celsius. Logo, se o calor é em calorias e a temperatura é em graus Celsius, a capacidade térmica tem que ser o quê? Calorias por grau Celsius. Isso no sistema usual, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Vamos fazer um exemplo para a gente entender qual o significado físico dessa capacidade térmica. Eu tenho aqui uma fonte de calor, ok? E eu vou pegar dois objetos. Vou pegar o martelo do Thor e vou pegar o rompe-tormentas. Qual é a temperatura dos dois? 30 graus Celsius. Vamos supor que os dois estão à mesma temperatura de 30 graus. E aí eu vou fornecer a mesma quantidade de energia para os dois. 1000 calorias para o rompe-tormentas e para o martelo. Forneci 1000 calorias para eles. O que aconteceu com a temperatura do martelo? Passou para 32 graus Celsius. Ou seja, quando eu forneci 1000 calorias, a temperatura variou 2 graus Celsius. E o rompe-tormentas? A temperatura passou para 30,5 graus Celsius. Ok? Então, eu tenho dois objetos diferentes. Bom, não são exatamente diferentes, né? Mas o metal é praticamente o mesmo, mas tem o cabo, tem o tamanho, né? Tem essa coisa toda aí. E aí eu quero saber qual é a capacidade térmica de cada um. Primeiro, começar pelo martelo. Como é que eu calculo a capacidade térmica do martelo? Eu vou pegar o calor que o martelo recebeu e dividir pela variação de temperatura, é a fórmula. O martelo recebeu 1000 calorias, a temperatura variou 2, então são 500 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica do martelo. E do rompe-tormentas? Ele recebeu 1000 calorias também, só que a variação de temperatura foi só de meio grau. 1000 dividido por meio vai dar 2000 calorias por grau Celsius. Bom, aí eu pergunto, qual o significado físico desses números? 500 calorias por grau Celsius, 2000 calorias por grau Celsius. Dizer que a capacidade térmica é de 500 calorias por grau Celsius quer dizer o seguinte, se você quer aumentar em 1 grau a temperatura do corpo, você tem que fornecer 500 calorias. Então, a capacidade térmica é isso, é quanto de calor você tem que dar para o corpo para a temperatura dele subir 1 grau. Então, aqui tem uma caixinha de som. Qual é a capacidade térmica dessa caixinha de som? Eu vou pegar, vou ver qual é a temperatura dela, e aí vou colocá-la no sol, e vou esperar a temperatura dela aumentar 1 grau Celsius.
Ela recebeu quanto de calor para a temperatura aumentar 1 grau Celsius? Isso é a capacidade térmica dela. Legal? Todo mundo entendeu o que é capacidade térmica, gente? Fala aí. Joule também tem a ver com eletricidade por causa da irradiação, eletromagnetismo? Olha só, Amélia, o Joule, ele permeia toda a física. Porque quando a gente está trabalhando com eletricidade, com eletromagnetismo, a gente vai trabalhar com energia. E Joule é unidade de energia. Então não tem jeito, Amélia. Joule vai estar em tudo. O Joule começa lá na mecânica, quando a gente trabalha com energia cinética, potencial, gravitacional, e o Joule vai até o eletromagnetismo. Então ele vai aparecer em tudo também. Gente, tudo bem com o conceito de capacidade térmica? Podemos ir para o conceito de calor específico, que você não consegue fugir dele, porque vai cair em todas as provas de física tem. Maravilha. Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos agora ao conceito de calor específico. Olha lá. É a quantidade de calor, que é uma unidade de massa, da substância. Vê que agora o calor específico não é do corpo, não. É da substância, do material. Precisa receber para que sua temperatura aumente em 1 unidade. Como é que a gente calcula o calor específico? Qual é a formulazinha? Você vai pegar a capacidade térmica e vai dividir pela massa. Czão por Mzinho. Grandezas envolvidas. Czinho é o calor específico, Czão é a capacidade térmica e M é a massa. Legal? Quais são as unidades? Já vimos a unidade de Czão, caloria por grau Celsius. Já vimos a unidade de massa, que é grama. Quando você divide caloria por grau Celsius por grama, qual vai ser a unidade do calor específico? Caloria por grama grau Celsius. Aí você fala assim, caramba, Sandra, agora complicou, hein? Mas tudo bem, relaxa. Qual o significado físico do calor específico? A gente também tem que entender isso. Eu peguei uma tabela aqui, ó, com algumas substâncias. Você vê que não é um corpo. Eu não posso agora calcular o calor específico da caixa de som. A caixa de som, ela é um objeto, ela é um corpo. Ela não é uma substância. Aqui tem plástico, tem arame, tem metal, tem um monte de coisa. Então, substância, água, gelo, alumínio, areia, vidro, aço e ouro. E aqui o calor específico. Você está vendo qual é a substância que tem o maior calor específico aí? Água. E daquelas que a gente vai trabalhar no ensino médio, a água é sempre aquela que vai ter o maior calor específico. Vou pegar uma gota de água, 1 grama de água. Vamos supor que essa massa de água aí esteja a 20 graus Celsius. Aí eu vou pegar e vou fornecer 1 caloria para ela. O que vai acontecer com essa 1 grama de água? A temperatura vai passar de 20 para 21 graus Celsius. Isso é que é o calor específico da água. Ou seja, é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama de água para a temperatura subir 1 grau Celsius. Então, isso é o calor específico. É quanto de energia você tem que fornecer para a substância, mas é para quanto da substância? É que massa? É 1 grama, é uma unidade. Então, quanto de calor você tem que fornecer para 1 grama aumentar a temperatura em 1 grau Celsius? Então, por isso que o calor específico da água é 1. Porque se você pegar 1 grama de água e quiser aumentar em 1 grau Celsius, você tem que fornecer 1 caloria. Ok? O calor específico da água é até bom a gente guardar. Vou pegar outra substância. Vou pegar areia. Peguei 1 grama de areia a 20 graus, mesma temperatura da água. E aí vou fornecer energia para ela até que a temperatura aumente 1 grau. Repara que a areia, gente, ela precisa só de 0,12 calorias. Olha aqui, ó. 0,12. Tá vendo? Ou seja, a areia, ela precisa de pouca energia para a temperatura dela subir. É mais fácil você aumentar a temperatura da areia do que aumentar a temperatura da água. Percebeu isso? Por quê? A água tem um calor específico muito alto. Calor específico muito alto quer dizer que ela precisa de muita energia para a temperatura subir. A areia precisa de 5 vezes menos, que é o 0,2. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são vocês. Quando vocês estiverem lá no 2º, 3º ano da universidade, sabe? Lá na federal, na estadual, e aí você vai tirar umas férias, vai participar de um congresso, e aí você vai estar aí. Imagina as pessoas que estão aqui na areia, curtindo, caminhando, essas que estão aqui, ó, curtindo na água. Repara uma coisa, quando você está na areia, caminhando ou correndo, no mesmo horário, né, a areia está quente pra caramba. E a água, quando você pisa? Geladinha. Às vezes a gente não consegue nem entrar na água, né? Por que acontece isso? A areia,
ela precisa de menos energia para a temperatura subir. Então, por isso que quando você chega na praia às 11 horas, a areia está pelando e a água está gelada. Embora elas estejam recebendo energia do mesmo lugar, a mesma taxa de energia do sol. Mas como o calor específico da areia é pequeno, a temperatura sobe muito rapidamente. Ok? Deixa eu ver, porque eu acho que eu ouvi alguma pergunta. Vamos lá. Eu recebo essa bênção. Ah! Muito boa. Olha, uma das coisas que eu estou pensando em fazer, assim, quando eu sair da quarentena, é isso. Caminhar na praia. E outra coisa também que eu estou pensando em fazer, inclusive vou montar um grupo para fazer isso. Esse ano talvez não deve dar para fazer isso, mas ano que vem a gente pode fazer isso, que é subir. Quando eu morava em Teresópolis, eu subia lá a Pedra do Sino, né? É subir a Pedra do Sino, a gente começa a subir meia-noite, e aí tem uma trilha, chega lá em cima por volta das 5 horas da manhã, vai lá para o ponto culminante, né, do Rio de Janeiro, para ver o sol nascer. Vamos fazer isso? A gente acampa lá em cima e faz isso. Vai ser maravilhoso. Então, seguindo aqui com o nosso... A água, gente, é um excelente regulador térmico, justamente pelo fato dela ter um calor específico alto. Quer um regulador térmico? Nada melhor do que a água. A água é maravilhosa para isso. Não é à toa que a gente usa a água para... não é refrigerar, né? Mas é para manter a temperatura do motor relativamente baixa. Não é porque é barata, por enquanto, não. É porque a água é eficiente, por isso que a gente usa água no motor. Você vê que bairros como Lagoa, bairros que tem muita água perto, tem uma amplitude térmica menor durante o dia. Porque a água é um regulador térmico. Se você vai para Bangu, olha o calçadão aí, por exemplo, de Bangu. Tem pouca água. Durante o dia a temperatura aumenta muito. À noite também faz muito frio, porque não tem água para regular, a temperatura cai muito. É o que acontece no deserto do Saara. Tem época do ano que a temperatura chega a 55 graus. E à noite ela vai a 2, 3 graus. Quer dizer, muita areia. Durante o dia a temperatura sobe muito. À noite a temperatura também cai muito. Por que frutas como melancia, quando a gente coloca na geladeira e tira, ela fica mais tempo, né, geladinha? Porque ela tem muita água. Tira uma melancia da geladeira junto com uma banana. Deixa meia hora fora da geladeira e vai comer os dois. Você vai ver que a melancia, pelo fato dela estar muita água, ela está geladinha ainda. É um regulador térmico. Olha o nosso corpo. Temperatura praticamente constante. Claro, a gente tem 75% de água. Olha o nosso planeta. Temperatura média praticamente constante. Claro, a gente tem muita água. Então, a água é um excelente regulador térmico. Por isso que quando a gente aponta o Hubble, aponta o telescópio lá para fora, a primeira coisa que a gente procura é água. Porque água é vida. E depois de água, a gente também quer uma atmosfera, né? Tudo bem? É ele? Ferrou. Quem está chegando aí? O nosso querido Thanos. Acabou a palhaçada, vamos fazer um exercício, questãozinha da UERJ, para ver se a gente entendeu o calor específico e capacidade térmica. Considere X e Y dois objetos constituídos por substâncias distintas. Então, são duas substâncias diferentes, então o calor específico é diferente, cujas massas correspondem, respectivamente, a 20 gramas e 10 gramas. O gráfico abaixo mostra as variações de temperatura desses corpos em função do calor absorvido por eles durante o processo de aquecimento. Vamos olhar o gráfico. Aqui está o X, a temperatura aqui nesse eixo, aqui a quantidade de calor no eixo X, no eixo Y a temperatura. O X começou com a temperatura de 273, ganhou 80 calorias e a temperatura passou para 281. O Y, a temperatura começou com 273, ganhou 40 e a temperatura passou para 283. Ele quer saber a capacidade térmica e o calor específico. Vamos lá. Massa de X, 20, massa de Y, 10. Vamos começar pela capacidade térmica de X? Como é que a gente calcula a capacidade térmica de X? O calor que o X recebeu. Quanto é que o X recebeu? Desce, olha aqui, calor, 80. E qual foi a variação de temperatura do X? Era 273, passou para 281. De 273 para 281 foram 8 unidades, 8 Kelvin. Quando você pega 80 e divide por 8, vai dar 10 calorias por Kelvin. Legal? Então, essa é a capacidade térmica de X. Ele fala, pô, Sandro, não podia botar graus Celsius, não? Podia. Sabe por que podia?
Porque a temperatura na Celsius e na Kelvin, a variação é igual. Então, variar 8 Kelvin e variar 8 graus Celsius é a mesma coisa. Então, quem colocasse aqui 10 calorias por grau Celsius, nesse caso, a banca ia te dar o ponto, fica tranquilo. Tá bom? Vamos ver a capacidade térmica de Y? Quanto de calor que o Y recebeu? 40 calorias. E qual foi a variação de temperatura do Y? De 273 para 283. Moleza, variou 10 unidades. 40 por 10, 4 calorias por Kelvin. Perfeito? Então, capacidade térmica foi. Como é que a gente acha o calor específico mesmo? É só pegar a capacidade térmica e dividir pela massa. A capacidade térmica de X nós achamos que é 10, a massa vale 20, 10 dividido por 20 vai dar 0,5 calorias por grama Kelvin, ou 0,5 calorias por grama grau Celsius. Legal? Calor específico de Y, a mesma coisa, pega a capacidade térmica e divide pela massa. Capacidade térmica, 4, a massa 10, que vai dar 0,4 calorias por grama Kelvin, calorias por grama grau Celsius. Legal? Tudo bem? Deixa eu ver se está ok aí com esse probleminha de capacidade térmica e calor específico. Mas não vai ficar por aí não, hein, gente? Que eu vou botar uma lista no Google Classroom sobre conceito de calor, transferência de calor, calor específico e capacidade. Ok? Partiu o congresso, bora, bora. Fabalzinho, exatamente isso. Professor, para passar para Kelvin. Opa, vamos lembrar. Se você tem a temperatura para passar para Kelvin, é 273, isso. Você pega a temperatura na Celsius, soma 273 e você vai ter a temperatura na Kelvin. Mas como aqui a variação de temperatura é igual, toda variação de temperatura na Celsius é igual à variação de temperatura na Kelvin. É a mesma coisa. Legal? Nesse caso aqui, você não precisa transformar, Gabriela, porque a variação na Kelvin já é igual à variação na Celsius. Então, como a Kelvin variou 10, a variação na Celsius também tem que ser 10. Tranquilo, Gabriela? Aqui não precisa. Mas olha só, para ficar mais tranquilo, você podia deixar a resposta em Kelvin. Ele não falou nada que queria em Celsius. Ok? Show! Então, vamos para a equação principal? A principal equação de todas é essa aqui, ó. Quais são as duas que eu mostrei para vocês? Essa daí, que fala que a capacidade térmica é o calor pela variação de temperatura, e que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Não se preocupe em decorar essas equações, não. Depois você vai fazer o exercício, vai treinar, se assiste a aula de novo, tá bom? Essas duas equações eu dei para vocês. Eu acho que a gente pode fazer o quê? Olha o que a Hanna está falando aí. Dá para substituir uma na outra, concorda? O que acontece quando você substitui uma na outra? Olha o que aparece. Calor por Δθ vai ser igual a massa vezes calor específico. Pega esse Δθ, passa para lá multiplicando. Olha o que vai rolar. A equação fundamental da calorimetria. Todo mundo lembra dela, com certeza. Q igual a mc Δθ. O que representa o Q, gente? Quantidade de calor. O que representa a massa, gente? Desculpa, o M, né, gente? A massa. O que representa o Czinho? Czinho é o calor específico. E o que é o Δθ? A variação de temperatura. Essa equação, gente, olha só, eu não conheço nenhuma prova de física, estou falando sério, eu não conheço nenhuma prova de física que você não tenha que usar essa equação ou as grandezas que estão nessa equação. Essa equação, ela realmente é fundamental para toda a prova. Fica ligada nela, ok? Essa equação, ela geralmente é chamada de quantidade de calor sensível. Depois a gente vai ver que existe a quantidade de calor latente, só que não dá para fazer isso hoje, tem que ser no outro momento. Por que é chamada de calor sensível? Porque é um tipo de calor que, quando você fornece para o corpo, ele se sensibiliza e a temperatura muda. Então, por exemplo, você tem uma batatinha lá, dançando, legal, temperatura 25 graus Celsius, você vai esquentar a batatinha, você vai assar a batatinha. Então, você vai fornecer calor para ela, o que vai acontecer com essa batatinha? A temperatura dela vai aumentar, ela vai assar. Então, é um calor que você fornece, o corpo se sensibiliza e a temperatura aumenta ou diminui. Então, esse tipo de calor, combinado? Nós vamos chamar de quantidade de calor sensível. Então, essa equação, Q igual a mc Δθ, a gente vai usar toda vez que você fornecer calor para o corpo, você fornece calor e a temperatura varia, ok? É claro que eu botei fornece aqui, mas você também pode tirar calor e a temperatura variar. Legal?
Show de bola? Q igual a MC delta teta. Lembrou do que MC delta teta aí, gente? Q igual a MC delta teta é extremamente importante, ok? O Fabalzinho falou aí, quimicão, não é isso? O pessoal às vezes guarda assim, né? Tranquilo? Vamos lá. Unidades, eu fiz um quadro para vocês, vale a pena até depois, quando você estiver assistindo a aula, fazer um print aí, porque esse quadro aí tem todas as unidades que a gente usa aqui na calorimetria, gente. Tempo. Primeiro eu botei sistema internacional e sistema usual, tá? Tempo. Sistema internacional, segundo. E o sistema usual? Pode ser hora, pode ser minuto. Massa. Sistema internacional usa quilo. E o sistema usual usa grama. Quantidade de calor, sistema internacional joule, sistema usual, calorias. Vocês vão ver que a gente vai usar bem essa segunda aqui, ó, é o sistema usual. Capacidade térmica, sistema internacional joule por Kelvin, sistema usual caloria por grau Celsius. A mesma coisa com calor específico, ó, joule, quilograma, Kelvin, ou caloria, grama, grau Celsius. A temperatura no SI é Kelvin e o sistema usual grau Celsius. E a potência em watts, no sistema internacional. No sistema usual, usa caloria por segundo ou caloria por minuto. Você fala assim, Sandrinho, pode relembrar para a gente o que é potência? Claro que eu vou relembrar. O que é potência? Potência é uma grandeza que indica a rapidez com que a energia é transferida para um sistema. Quanto mais rápido você transfere energia, maior é a potência. Imagina um carro. Você está parado e você vai acelerar ele até 100 km por hora. Ele faz isso em 10 segundos. Imagina um outro carro que você vai de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Se você realiza a mesma tarefa num tempo menor, quer dizer que a sua potência é maior. Você transfere energia mais rápido. Todo mundo tem um fogão em casa. Não é igual a esse, né? O meu não é bonito igual a esse aqui, mas... Você já percebeu que tem uma boca que é maior do que as outras? Essa boca que é maior do que as outras, ela transfere mais energia no mesmo ΔT. Tanto que quando a gente está com pressa, por exemplo, hoje eu estava com pressa para passar o café, para ferver, eu botei nessa boca maior. Então, ela transfere mais energia no mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? Qual é a fórmula mesmo, Sandro, de potência? Tá aí, ó. Potência é energia por intervalo de tempo. No caso da calorimetria, qual é o tipo de energia que a gente tem? É a quantidade de calor. E o tempo, ΔT. Então, potência é sempre calor por tempo. Legal? Agora, vocês vão ver que a gente consegue fazer os problemas aqui que envolvem potência sem nem falar em potência, sem nem usar a fórmula. Olha esse exemplo da UERJ. Um corpo de massa igual a 500 gramas, aquecido por uma fonte térmica cuja potência constante igual a 100 calorias por minuto, absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Então, você tem uma massa de 500 quilos, de 500 gramas, e tem alguma coisa aquecendo essa massa. 100 calorias por minuto, ok? Aí ele dá o gráfico, olha. O gráfico está dizendo que a temperatura está no eixo Y, o tempo está no eixo X. Bom, então esse aquecimento demorou 30 minutos. Qual é a temperatura inicial do corpo? 10. Qual é a temperatura final? 50. O que será que esse cara quer? Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica. Vamos lá. A massa é 500. A potência é 100 calorias por minuto. Isso é a potência. É quanto de energia o sistema está recebendo por minuto. Concorda? Ora, gente, são 30 minutos. Em cada minuto são 100 calorias. Isso quer dizer que ele recebeu quantas calorias? 30 vezes 100, que vai dar 3.000. Gente, eu acho que não preciso usar fórmula de potência para isso. Potência é calor por tempo. Entendeu? Tenta entender a situação. Em cada minuto fornece 100 calorias. Peraí, se são 30 minutos, então é só multiplicar 30 por 100. Concorda? Que aí você já acha a quantidade de calor. Então, nós temos o quê? Nós temos a quantidade de calor, que é 3.000. Nós temos a temperatura inicial, olha aqui que bacana, 10. Nós temos a temperatura final, que é 50. Se a gente tem a temperatura inicial e final, então a gente tem o ΔT, que é a variação de temperatura, concorda? Qual vai ser a variação de temperatura? De 10 para 50? 40 graus. Então, acho que a gente já pode colocar na equação. O quê? Vale 3.000, que é a quantidade de calor. A massa vale 500. O calor específico é o que a gente quer. E a variação de temperatura é 40, porque passou de 10 para 50. Então, quanto que vai dar aqui, ó? 500 vezes 40 vai dar 20.000. Então, você tem 3.000 é igual a 20.000 vezes Czinho.
Eu acho que eu posso simplificar ali 3 zerinhos, concorda? Então, o que vai ficar? Czinho é igual a 3 dividido por 20, que vai dar quanto? 0,15 calorias por grama grau Celsius. Esse é o calor específico da substância, ok? E ele pediu também a capacidade térmica. Como é que a gente calcula a capacidade térmica? Que eu esqueci de colocar aqui para vocês. Para você calcular a capacidade térmica, vamos voltar aqui para você relembrar. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Para você calcular a capacidade térmica, é só você pegar a massa e multiplicar pelo calor específico. Então, vamos voltar lá para descobrir a capacidade térmica do corpo. Aqui, ó. Cadê? Olha lá. Esse é o calor específico, 0,15. Então, para você achar a capacidade térmica, você vai pegar 500 e multiplicar por 0,15, que é a mesma coisa que 5 vezes 15, né? Que vai dar 75 calorias por grau Celsius. Legal? Probleminha da UERJ que mexe com potência, mas, na verdade, você não precisa olhar a equação da potência, dá para você fazer até por regra de 3, tá bom? Tá tudo bem, gente? Estão acompanhando aí? Entenderam essa? Coloca um S aí para dizer que tá tudo bem. Sim, beleza. Yuri, Zara, Gabriela, João, Amélia, perfeito, perfeito. Então, vamos seguir aqui. Estamos quase no final. Outro problema da UERJ agora. Esse aqui, ó. Olha que legal esse. Uma pessoa com temperatura corporal de 36,7 graus Celsius, hoje, por exemplo, temperatura aqui, ó, 36,7, bebe meio litro de água a 15 graus. Admitindo que a temperatura do corpo não se altere até que o sistema atinja o equilíbrio térmico, determine a quantidade de calor em calorias que a água ingerida absorve do corpo dessa pessoa. Isso é interessante, né? Por exemplo, essa água que eu vou beber, ela não está a 15 graus, ela deve estar uns 25. A minha temperatura, por exemplo, está 37. Então, quando eu bebo essa água 25, meu corpo está 37, essa água, provavelmente agora, ela já entrou em equilíbrio térmico com o meu corpo. Ou seja, a água, com a temperatura mais baixa, ela roubou a energia do meu corpo para a temperatura dela subir. Concorda? Ele quer que a gente calcule isso. Quanto que essa água recebeu de energia para a temperatura dela passar de 15 para 36,7. Já parou para pensar isso? Que toda vez que você bebe água gelada, o teu corpo está perdendo calorias para fazer essa água gelada atingir a temperatura do seu corpo? Isso é interessante, né? Meio litro, gente. Meio litro de água. Todo mundo sabe, nós já vimos isso lá naquela aula de densidade, que meio litro de água corresponde a meio quilo de água. Que a densidade da água é 1 litro, 1 quilo. Então, quando ele fala meio litro de água, na verdade, ele está te dando meio quilo, que são 500 gramas. Fechou? Então, vamos lá. Q igual a MC delta teta. Quantidade de calor é o que eu quero. A massa, nós já sabemos que são 500 gramas. O calor específico da água, ele foi bondoso. Ele deu aqui, ó, 1 caloria por grama grau Celsius. E qual é a variação de temperatura mesmo? É a temperatura final, que é 36,7, menos a inicial, que é 15. Então, esse é o delta teta. Esse delta teta vai dar 21,7. Quando você multiplica 21,7 por 500, você vai achar 10.850 calorias. Ou seja, o seu corpo, ele perde para essa massa de água 10.850 calorias. Que você também pode botar assim, se você achar interessante, ó. 10,85 quilocalorias, ok? Ou seja, essa caloria alimentar é diferente da caloria da física. No momento a gente vai ver isso, tá bom? Então é como se o seu corpo tivesse perdido 10 calorias alimentares quando você bebe meio litro de água. 10 calorias alimentares não é tanta coisa assim. Legal? Entenderam essa? Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo bem até aí. Olha, eu já parei para pensar nisso. Se beber água gelada emagrece, então. Não é que vai emagrecer, mas que você está perdendo, né, calor para fazer a temperatura da água subir, você está perdendo calor. Agora, emagrecer, eu não acredito nisso não, né? Eu acho que só ficar bebendo água gelada não vai adiantar muito, não. Eu até gostaria que fosse verdade, eu ia ficar o dia inteiro tomando água gelada. Mas eu acho que não rola, não. Não rola mesmo. Para achar o equilíbrio, dá tempo.
Temperatura do corpo, então é só subtrair a temperatura da água. Ah, sim, sim. É exatamente. A variação de temperatura ali é a temperatura final menos a temperatura inicial. E, Zaira, em um determinado momento, a gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai fazer isso, ó, a gente vai pegar um corpo quente com um corpo frio, vai misturar e vai descobrir a temperatura de equilíbrio. É porque no caso do corpo humano, a temperatura de equilíbrio vai ser sempre a do corpo humano, ok? Quando eu bebo água gelada, a minha temperatura não cai, senão eu estava ferrado, né? A gente ia ficar com hipotermia, ou então tomasse alguma coisa muito quente, a temperatura ia subir, a gente ia ficar com febre. Legal? E para a saideira, eu vou botar uma do Enem para gente. Olha lá, ó. Enem 2015. Molezinha, vocês vão destruir ela fácil. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. É, né? Uma peça na outra, o atrito, então aumenta muito a temperatura. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Então, qual é a função desse fluido? É tirar calor do motor e jogar para a atmosfera, ok? Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Qual a opção que vocês marcam aí, gente? Diga para mim. Diga para mim qual que vocês vão marcar. Deixa eu olhar lá, ver se vocês vão meter o gabarito certinho mesmo. Letra A. Pô, gente, não precisa nem olhar se está todo mundo marcando lá alto calor específico, é óbvio. Você tem que colocar uma substância que tenha um calor específico altíssimo, porque quanto maior o calor específico, mais difícil aumentar a temperatura desse corpo. Ou seja, quando você coloca água, como a água tem um calor específico alto, ela vai roubar muita energia do motor até que a temperatura dela atinja os 90 graus, por exemplo. Tá claro? Por isso que eu sugiro vocês, quando vocês já tiverem o carro de vocês, às vezes você está no posto, o cara fala assim, vou botar um fluidozinho aqui na água do motor para ficar melhor. Não faz isso. Sabe por que você não deve fazer isso? Porque quando você pega a água e mistura com esse fluido, o calor específico da água já não é mais 1, às vezes passa a ser 0,9, 0,87. Ou seja, você diminuiu o calor específico, então ela diminui a eficiência dela. Quer ver a prova de que é melhor você usar água? A Fórmula 1 usa água, gente. Preciso falar mais alguma coisa? Se tivesse que usar fluido de ouro, a Fórmula 1 usaria. Eles não estão nem aí para dinheiro. Então, se a Fórmula 1 usa água, gente, é porque a água é mais eficiente, concorda? Então, tem que usar água. A água é perfeita para isso. Então, indo lá para fazer os comentários, olha lá, ó. Gable, letra A, todo mundo perfeito, alto calor específico, ok? Maravilhoso. Foi um prazer dividir o mesmo espaço-tempo de novo com vocês. Deixa eu voltar lá para falar com vocês. E essa aula de hoje, eu acho que a gente faz uma revisão de 50% da parte de calorimetria. A outra parte de calorimetria é calor latente, que é quando ocorrem as mudanças de estado físico, e ocorre também as trocas de calor, que a gente vai usar aquela equação Q cedido mais Q recebido igual a zero, tá certo? Então, Q cedido mais Q recebido igual a zero, calor latente, a gente vai ver num outro momento, um pouquinho mais para frente, tá certo? E até o Enem a gente ainda vai ter que fazer uma revisão de termodinâmica, primeira e segunda lei da termodinâmica, que são extremamente importantes. Mas termodinâmica a gente vai ver também, vocês também vão ver na escola, vocês já devem ter visto. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? 100%? Vou finalizar hoje com uma música especial para vocês, ok? É verdade. Sábado, um sábado que nem esse, né? As pessoas estão tristes porque não podem sair, e aí acaba que fica em casa, fica meio para baixo, né? Nossa Senhora. Agora, olha só, eu escolhi uma música que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, e preste atenção, eu vou tentar botar aqui o vídeo e o áudio ao mesmo tempo, tá? Eu adoro essa música, eu acho que essa música é perfeita para a gente. O que a gente está vivendo. E a gente tem que ver o clipe, porque o clipe dela é muito bonito, tá bom? Então acompanha aí.
para finalizar. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver também, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver também, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa música é muito boa. Valeu, gente.
Beijão, tudo de bom para vocês, valeu? Show, valeu Yuri, Larissa, João, Rayane, Tabalzinho, João, valeu gente, Renan, show de bola. Até a próxima, a gente vai se vendo por aí. Valeu, Mariana. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my,